Olá, Deus te abençoe. A paz de Jesus, a alegria de Maria esteja no seu coração. Graças a Deus, um número muito grande de pessoas tem se convertido nos nossos dias. Muito retiro, muita pregação, muitas oportunidades que as pessoas nos nossos dias estão tendo de encontrar Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Mas também você há de convir comigo que quando nós encontramos Jesus Cristo, a experiência é tão impactante que imediatamente essa sede que nós temos de propagar Jesus Cristo tem feito com que muitas pessoas entram na igreja e comecem a evangelizar, a organizar encontros, ajudar nos encontros, servir nos bastidores, por dentro e por fora, mas às vezes sem conhecimento e despreparado para algumas coisas. Então eu queria dar uma catequese para vocês, eu acredito que isso é um beabá, né? Pelo menos na minha geração, na minha época, isso era o beabá para quem quer entender quem nós somos e como é que nós podemos contribuir, ok? Eu estou na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4. E o tema que está aqui é a diversidade dos carismas. Há diversidade de dons, mas é um só, o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado o Espírito da palavra de sabedoria, a outro da palavra de ciência, tudo pelo mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito. A graça de curar doenças pelo mesmo Espírito. A outro dom de milagres, outro de profecia, outro discernimento pelo mesmo Espírito. A outra variedade das línguas e, por fim, a interpretação das línguas. É importante dizer que, versículo 11, um é o mesmo Espírito que distribui todos esses dons, repartindo cada um conforme lhe apraz. Palavras do Senhor, graças a Deus. Portanto, quando uma pessoa nasce, ela recebe o primeiro grupo de dons, que a igreja chama de dons naturais. Esses dons, eles podem ser colocados a serviço do Senhor e devem, mas a finalidade primária deles é para a manutenção da nossa vida. Pessoas que têm dons incríveis de tocar sem nunca ter feito aula, de organizar, de administrar, de liderar, de coordenar, de enfeitar, de inventar coisa diferente, de fazer trabalhos manuais, de cozinhar, de fazer doces. São dons que podem ser colocados e devem a serviço de Deus e da evangelização. Mas os dons naturais, aparentemente a finalidade deles não é fazer coisas da igreja. São dons que servem para a manutenção da nossa vida e que pode ser colocado, inclusive, a benefício de ganhar dinheiro com essas coisas. É um manual de sobrevivência que nós nascemos com eles, tá? Quantos dons naturais nós temos? Não tem como contar. Mas vamos jogar aqui a nível de cálculo, só para o raciocínio ficar interessante. Talvez de 200 dons que você nasceu com ele, o que as pessoas veem, aquilo que fica destacado, é visível. Você tem aí 3, 4 dons naturais que hoje te cercam e que você utiliza no dia a dia, até sem perceber, e que as pessoas conseguem visualizar isso em você, né? Coloca 3, 4 aí para você entender meu raciocínio. Quando nós somos batizados, nós recebemos um outro grupo de dons, que o Catecismo da Igreja chama de dons tradicionais ou dons infusos. São os famosos 7 dons. Nós temos o dom da fé, o dom da sabedoria, o dom do conselho, o dom da ciência, o dom do temor de Deus, da inteligência e da piedade. Para que serve esses 7 dons? Para a manutenção da nossa fé. E é obrigação dos pais e padrinhos ajudar a cultivar esses 7 dons em nós, porque a coisa vai mudar de figura quando nós formos chamados para o crisma, a confirmação do batismo. Então esses 7 dons servem para alimentar esse ser humano que acaba de nascer e ser batizado, para que a fé seja cultivado e as virtudes cultivado neles. Os pais e padrinhos que ajudam nesse processo do cultivo dos 7 dons. Quando a igreja sabiamente espera a idade da razão, para que com toda convicção nós somos chamados ao crisma, que é a confirmação do batismo, no crisma nós recebemos os dons carismáticos, que ficam meio que dormindo dentro de nós, porque infelizmente muitas pessoas só crisma porque vai casar,
Crisma, nunca mais volta na igreja, até porque a crisma é a idade da juventude, 13, 14, 15 anos, algumas dioceses até com 12 já se crisma, né? E por causa dessa imaturidade e de um trabalho mal feito dos pais de padrinho, de cultivo da religião, as crianças, adolescentes, jovens agora acabam crismando e desaparecendo da igreja. Então esses dons que eu vou falar agora, eles ficam meio que guardados. E aí há uma experiência carismática, né? De batismo no Espírito, de retiro, experiência paroquial, e então acontece um avivamento e esses dons são aflorados mais uma vez a partir dessa experiência do batismo no Espírito. Esses dons carismáticos que são nos dados de presente na crisma e meio que se levantados a partir da experiência de Pentecostes, eles são divididos em 3 grupos. Primeiro é o grupo da palavra, então oração em língua, interpretação de línguas e profecia. Você vê que está ligado à boca, ok? Depois dividimos o grupo da cognação. Cognação é revelação espiritual, conhecimento, aquilo que brota no espírito, através de revelação. Quais são eles? Palavra de ciência, palavra de sabedoria e fé carismática. Está ligado a uma mística que age dentro de nós, na ciência, na sabedoria e na fé carismática, a graça de ver com os olhos de Deus e ver grande. E o terceiro grupo é o grupo das obras, a cura, a libertação e os milagres. Então é o grupo da ação, da parte prática dos carismas. Repetindo, cura, libertação e milagres. E depois nós temos um que não está em grupo nenhum, e até hoje ainda é muito discutido, que é o repouso no Espírito. Alguns acham que ele é um dom, eu particularmente acredito que ele é mais uma manifestação do Espírito do que um dom em si. Mas então, repetindo, naturais, os dons que nós nascemos com ele, para manutenção da nossa vida, ok? Os dons infusos, tradicionais, os 7 dons, para a manutenção da fé, da vida espiritual. Depois os dons carismáticos, divididos em dom da palavra, língua, interpretação e profecia, dom de cognação, ciência, sabedoria e fé carismática, dom das obras, cura, libertação e milagres, e um 10º, que é, paralelo a eles, o repouso no Espírito. Você é inteligente, eu sei disso, né? E cada vez mais nós queremos que siga o nosso canal, pessoas que querem pensar, né? A gente está correndo de gente que não pensa, não raciocina, que faz comentários sem entender as coisas. Nós queremos isso, gente que entenda, que abra o leque, madura daquilo que a gente quer ensinar. Então eu te pedi, né, de forma até estranha, que você fizesse um cálculo aí dos dons naturais, né? Talvez você tenha 200. E eu disse que visivelmente pode ser que você tenha 3, 4 que você reconhece e que todo mundo vê. Agora vamos fazer uma conta matemática? Se quando nascemos nós recebemos vários dons, mas a gente anotou aqui 3, 4 que é visível, é consciente. 3, 4, tá? No dia do nosso batismo nós recebemos mais 7. 7 mais 3, 10 dons. No dia do crisma e avivado na experiência do batismo, os da palavra são 3, 10 mais 3, 13. Da cognação, mais 3, 13 mais 3, 16. O das obras, mais 3, 16 mais 3, 19. E o repouso no Espírito, que não pertence a nenhum grupo, 20. Nós podemos dizer que cada ser humano pode ter, no mínimo, 20 dons. Você percebe a potência que você é, o tamanho que você é, né? Então todos esses dons a serviço do bem, das virtudes, da santificação, do serviço da evangelização, colocado na presença de Deus, com oração, com unção, se preparando, estudando, entendendo. Imagina o tamanho da potência que nós somos. Agora eu entendo Paulo que diz que as armas com que lutamos não são carnais, são capazes de arrasar fortificações. Ou seja, o ser humano que toma posse daquilo que ele é e daquilo que tem que ser, ele se transforma numa bomba para o inferno e numa graça explosiva
para o reino de Deus. Você tem todos esses dons e tudo isso está à sua disposição. É claro que o mundo espiritual não trabalha numericamente falando. Se nós pegarmos Coríntios 12 e pegarmos Romanos 5, nós vamos juntar os dons ali e vai dar uns 17, né? E eu coloquei mais alguns aqui para você entender o que nós somos. De todos esses dons misturados a serviço de Deus, Deus reúne alguns deles numa ferramenta espiritual chamada ministério. O que é ministério? Eu tenho muitos dons, mas existe uma coisa que Deus me usa com excelência. É aquilo que eu sou 100%. É aquilo que eu sinto que eu sou bom naquilo. Ou, se a palavra sou bom é estranha, aquilo que Deus me usa com mais propriedade. Que nome se dá isso? Ministério. Então, o ministério é uma congregação de dons, no qual passa por uma ferramenta e Deus age por excelência através dele. As pessoas podem ter 10, 15, 20, 30, 40, 200 dons e ser bons em muitos deles e ter alguns aguçados. Mas o ministério é a excelência daquilo que Deus faz através de uma pessoa. E ministério é um só. Então cada pessoa tem um ministério e vários dons, que ajudam o ministério e atuam por si mesmo como dons, mas o ministério é uma ferramenta única que todo ser humano que quer servir a Deus recebe de presente. Através dos grupos de oração da Renovação Carismática, a gente sabe aí, né, o que são os ministérios. Ministério de cura, ministério de libertação, ministério de pregação, ministério de intercessão, ministério de música, ministério de arte, ministério de pastoreio, ministério de... Então, os ministérios são aquilo que a pessoa tem de melhor, aquilo que Deus, por excelência, trabalha nela. Nossa pergunta é: como que eu faço para discernir os meus dons, discernir o meu ministério? Primeiro, rezar. Então peça ao Senhor que te mostre mesmo. Eu lembro quando eu fui fazer oficina de pregador, todas as vezes que eu orava e abria uma palavra, saía em pregação, mensageiro, alguém indo para as montanhas, profeta indo levar uma notícia. Então assim, eu brincando agora, se eu abrir a Bíblia vai aparecer que eu sou pregador. Então, quando você ora, Deus mostra para você qual é o seu ministério. Segundo, aquilo que você ora e que você sente tem que confirmar na assembleia, né? Eu fiz aula de canto por quase um ano, porque eu machucava a garganta de tanto pregar, para aprender os exercícios. Já fiz aula de violão e de bateria no passado, então eu toco uma meia dúzia de música, eu sou afinado, já cheguei a ministrar e conduzir o grupo de oração na necessidade aqui internamente, mas eu tenho muito claro que ninguém nunca diz que eu canto bem, que arrepiou, que chorou, que foi curado. Eu posso fazer tudo certinho, passa despercebido. Mas se eu for num lugar, dar um aviso, a pessoa diz que esse aviso é diferente, porque eu não sou músico, eu sou pregador. Então você pode ter vários dons, mas a Assembleia confirma qual é o seu ministério, porque é aquilo que toca nas pessoas e é aquilo que você tem de melhor. Isso é sério, viu? Tem muita gente por aí fazendo de tudo, achando que está arrebentando porque está fazendo de tudo, e aí ela se torna infeliz, porque o ministério realiza a pessoa, né? Ela não sabe o que Deus quer dela e naquilo que ela tem de melhor, ela faz de tudo, não está feliz e não sabe o que verdadeiramente Deus tem feito através dela. Então a Assembleia confirma o seu ministério com os sinais daquilo que acontece através de você. Terceira coisa, eu acredito que o ministério, ele não vai contra a sua natureza, né? Então eu tenho uma vida extremamente agitada, pilhada, né? Então assim, Deus não poderia me machucar me dando ministério de intercessão. Como é que você tranca um homem igual eu 2 horas na capela do Santíssimo, rezando por um encontro que está acontecendo lá fora? Já experimentaram fazer isso comigo. Então quando eu vejo, eu estou no Santíssimo cantando o que o ministério está cantando lá fora, escutando a pregação e dando glória do cara que está pregando lá fora, ansioso para ver se está cheio lá fora. Eu não consigo me concentrar ali na capela, não é a minha natureza.
E às vezes é difícil, porque eu vou fazer uma adoração de 1 hora, Jesus tem que deixar para falar comigo lá no final. Porque se ele falar nos primeiros 20 minutos, a pilha minha para sair da adoração e começar a resolver aquelas coisas é grande. Então, assim, colocar ministério de intercessão em mim iria contra a minha natureza. Colocar ministério de música numa pessoa que não consegue cantar afinado nem o parabéns para você, é machucar demais a natureza da pessoa. Então é claro que, além de eu rezar, da Assembleia, confirmar, testificar, Deus respeita também o processo da nossa natureza. E para fechar tudo isso, se você discerne, se você coloca a serviço do Senhor, se você estuda, se você faz formação, se você paga o preço na oração, no jejum, para poder Deus te usar, então realmente nós vamos quebrar tudo e vamos encher o céu de gente. O ministério te realiza, os dons também. Que Deus te abençoe. Descubra aquilo que Deus quer de você. Sirva bem, sirva melhor, consciente do seu lugar, do seu papel. Assim também nós evitaremos ciúmes, picuinhas e coisinhas que acontecem nas cozinhas de grupo, de igreja, de retiro. Porque quando você sabe o seu lugar, você não está preocupado com o lugar do outro, porque há uma realização pessoal. Deus te abençoe. Vamos para cima.